Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um conteúdo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiredo, estou ao lado de Cássio Zirpoli e estamos no formato Pocket. O que é o formato Pocket? São vídeos com uma duração menor do que nossas lives tradicionais, tá? Em que a gente traz temas que se impõem, que são necessários, urgentes, que a gente não pode esperar, às vezes, até o final da noite ou até a segunda-feira para fazer uma análise desses temas. E é justamente o caso, tá? Dessas cenas absurdas que foram expostas e publicadas na tarde e noite da quarta-feira, tá? Em que há uma intimidação gravíssima dos jogadores do esporte dentro do CT do clube durante o horário de trabalho, tá? Se foi uma invasão, se o portão foi forçado ou se o clube abriu os portões, se havia uma reunião acertada e pré-marcada, se a reunião fugiu do controle. Sinceramente, eu acho que isso importa muito pouco mesmo, porque todas as versões levam para o mesmo lugar, levam para a vulnerabilidade do clube, para a permissividade do clube de expor seus atletas e seus funcionários, tá, a isso que a gente viu. A mão no peito, a gola puxada, a ameaças diretas, filmadas, intencionalmente filmadas, postadas, como revela a matéria do GE. O principal interlocutor desse grupo que intimidou e cobrou os jogadores estava inclusive microfonado. Havia neste grupo, além de integrantes da organizada, presenças de influenciadores, tudo armado para ter a repercussão que teve. Claro que eu imagino que muitos não contavam com o tom extremamente violento das palavras e de algumas atitudes tomadas, tá? Mas eu vejo como um dos episódios mais graves já registrados no esporte. E que quando você soma tudo, e quando a gente soma tudo, a gente está falando desde o desempenho pífio, vergonhoso dentro de campo, a gestão financeira com investimentos inacreditáveis, fracassados, tá? E todo o colapso que o clube se instalou. Então, Cássio, é um capítulo a mais desse momento em que o caos absoluto reina no esporte. Eu tenho a sensação de que a gestão perdeu força para controlar tudo o que está acontecendo, seja o campo, seja os prejuízos financeiros, ou nunca teve. E agora está escancarado. Porque ontem, Cássio, as imagens que a gente viu são imagens de um clube entregue, né? O meu cenário é esse, é um clube entregue que sequer consegue o básico, que é dar proteção e segurança aos seus funcionários, Cássio. Fred, acho que o esporte colapsou, tá, essa semana, assim. E em relação, só deixando claro, a gente começou aqui dos vídeos com imagens embaçadas da galera da uniformizada, a gente vai ter alguns vídeos produzidos por eles aqui, e ainda que todo esse material esteja espalhado por aí com a cara de todo mundo, mas a gente também precisa prezar pela segurança jurídica de tudo, por segurança, porque, como foi dito, todo mundo tem antecedente criminal ali, né? Não faz a menor, assim, é tratado como quase como um ponto alto, assim. Então, assim, me chama até a atenção que a partir de agora vai ser muito difícil aquele discurso dos infiltrados, tá? Lembra o velho discurso do quando tem uma confusão, são os infiltrados? Porra, assim, não sei se são os infiltrados não, tá? Assim, porque na hora que não foram os infiltrados que foram cobrar, foi a própria a cúpula que vai cobrar, e ali todo mundo tem antecedente criminal e vai atormentar os caras, assim. É repugnante numa escala, eu nunca tinha visto isso. Eu achei assim, o líder que falou aquilo tudo, Fred, eu nunca vi alguém produzir tantas supostas provas contra si próprio, assim, numa escala, numa velocidade tão grande, assim, ó.
sem não ter o menor pudor de impunidade, de nada, assim, porque a ameaça não é velada, não. É dizer, ó, vai atormentar vocês, ó. Eu sei que Cariújo anda em boa viagem, tá pensando que é brincadeira, que todo mundo tem antecedente criminal. Assim, a frase ela foi construída sem dar muita margem de que é uma ameaça. E isso dentro do clube, no horário de trabalho, como você falou, para mim acabar, se vai ser muito, de repente, vai ser muito difícil o discurso daqui para frente, de qualquer episódio daqui para frente, dos infiltrados, que era um clássico de toda vez que tem uma confusão, no momento que o que a gente viu ontem, e aqui não trata de todo mundo rodou o Brasil, é para rodar o Brasil mesmo essa imagem, isso é para sair até do Brasil, para dizer, ó, como, isso é o tipo de coisa que é para sair do Brasil. Olha como está o futebol brasileiro, é um clube da primeira divisão, de um campeonato que saiu valorizado da Copa do Mundo de Clubes, tinham quatro representantes do Brasil na Copa do Mundo de Clubes, todo mundo passou de fase, vitórias sobre clubes europeus, o Fluminense vai até a semifinal, ou seja, o Brasileirão volta, sai valorizado, aí de repente, vamos acompanhar o campeonato dos caras, aí de repente, na volta ali, já está dizendo, meu irmão, olha o que acontece com um time da primeira divisão. Uma ameaça de um nível assim, gangster, sei lá, velho, assim, é muito grave. E dentro do clube, como você falou, dentro do CT, dentro do espaço, o Sport tinha a segurança privada, não deu conta, tem o portão, não deu conta, a polícia militar chega depois, enfim. O Sport fracassou na segurança, até na segurança do seu elenco. E ainda tem um ponto grave, tá? Essa visita, ela não apareceu de supetão, não. Ela que foi anunciada que aconteceria, tá? Disse, ó, amanhã vai vir. Assim, o clube sabia ou deveria saber que aconteceria essa visita. Não dimensionou a escala? É porque não dimensiona nada. No fim das contas, se o Sport não dimensionou a escala... Só deixando claro, sabia, né? E realmente é o que você falou. Não dimensionou a escala, perfeito. Porque não dimensiona absolutamente nada. Porque não dimensiona nada. Porque o presidente, quando o Sport estava com 7 jogos sem vitória, falou, mas teve um ano que passou 11. Yuri Romão chegou, mas teve um ano que passou 11, que foi ele se referindo a 2015, ignorando que o Sport chegou a liderar o campeonato por 10 rodadas, aí de repente cai de produção, fica 11 rodadas sem vencer, e mesmo sem aquelas 11 rodadas, continua fora da zona de rebaixamento. O Sport nunca entrou na zona de rebaixamento daquele campeonato, e no final ele terminou em sexto. Ele quis comparar uma sequência ruim, foi óbvio que foi ruim aquela sequência, mas, se eu não me engano, eram 6 empates ainda para completar, viu? Não era só derrota, não, eram 6 empates, mas uma sequência dentro do campeonato que tinha acumulado gordura, ele comparou com a largada do campeonato, onde no futebol, se você larga muito mal, a quantidade de times que conseguem se recuperar depois de uma largada muito ruim é ínfima. Então, ele comparou aquilo porque, talvez na cabeça dele, não vai chegar em 11, né? Chegou em 12. E na cabeça de 12 mais 12, talvez dê para recuperar, é grave, é pior da história. É como o Gé trouxe até esse dado. Eu sempre faço o acompanhamento da quantidade de jogos. Então, o Sport tem, se eu não me engano, 5.500 jogos. O Sport já disputou, Fred, desde 1905. Desde o 2-2 lá com o English Eleven, lá no campo do Derby, onde funciona hoje o quartel da Polícia Militar, no Derby. Aquele mesmo campo, o Sport jogou ali, primeiro jogo de futebol conhecido em Pernambuco. De lá para cá, essa quantidade toda de jogo, de partidas, e o Sport nunca tinha ficado 15 partidas sem vencer um jogo, como ficou agora, juntando Copa do Nordeste, o Pernambucano, porque perdeu a final, né? Foi campeão, mas perdendo o último jogo, e os jogos do Brasileiro, nunca tinha passado tanto, Fred. Então, assim, a gente está vendo um clube que tem 120 anos de futebol, né? 120 anos juntando com o Remo, juntando com 120 anos de futebol, nunca tinha passado tanto tempo sem vencer. Mas a galera parece não dimensionar. Então, eu digo isso porque se numa situação como essa, você sabe, você está vivendo o maior jejum da história do clube. A pior campanha da história do brasileiro. Uma uniformizada diz que vai no CT no dia seguinte, irmão. Porra, assim, não tem como dimensionar que o negócio vai ser apertado, não, velho. E tratando, como o próprio cara disse, com gente que só tem antecedente criminal. Ele não botou exceção, não, viu? Na hora que ele fala, todo mundo fica calado. Não teve um para dizer, não, eu não. Eu sou réu primário aqui, aqui é tranquilo. Não, todo mundo, o cara fala e todo mundo assim, chega. É uma cena surreal, parece. É tão bizarro, parece coisa de The Office, para quem já assistiu assim. É aquele humor involuntário. É quase humor involuntário, sabe? Assim, o cara falar como se estivesse dizendo, não, porque todo mundo aqui tem PhD, pô, todo mundo aqui. Tá, não, o cara joga assim como se fosse uma qualidade da porra. E no fim das contas, o Sport, vendo o que a gente viu até agora, dimensionou de forma muito equivocada esse protesto. Quando você fala de forma equivocada,
É sempre tentando entender que alguém fez tudo da forma correta, porque é tudo tão surreal. E nessa situação que aqui colocou, aí muita gente colocou, isso é a pá de cal na campanha do esporte. Talvez tenha sido. Mas assim, a campanha está morta. Assim, não é isso que vai ser a pá de cal, não. A pá de cal, na verdade, levou a esse cenário. Jogador sendo ameaçado, como o Pablo foi, o cara pegando na camisa, puxando, dizendo na cara de jogador que sei onde você anda, dizendo na cara de jogador, bota esse cara no banco. Como falou, disse, irmão, bota Lucas na frente do Lucas, bota Lucas Lima no banco, assim, e Lucas Lima vai ficar calado, porque se responde ali, vira uma confusão, assim, é um assédio moral, assim, agressão física para um assédio moral para todos os outros, e teve torcedor, mas tem que ser assim mesmo, nessa... Cara, eles podem ter exagerado, mas eles cobraram o que a torcida cobra. Meu irmão, veja, no fim das contas, isso é um trabalho mal executado pelos jogadores, sem dúvida. Mas pense da seguinte forma, é trabalho. Se qualquer pessoa cobrar você no trabalho dessa forma, qual é a sua reação? Pense assim, você trabalha com qualquer coisa, meu irmão. Executivo, motorista de ônibus, professor, policial, ambulante, imagine qualquer função. Jornalista, como é o nosso caso. Se qualquer pessoa cobrar você dessa forma, você vai relativizar. Então não tente relativizar com jogador de futebol, não, pô, porque não é que os caras ganham 200 mil conto, que o salário não faz com que eles tenham... já que o salário é alto, então eles podem ser cobrados nesse nível também. A cobrança ela não pode chegar a isso, não. Cobrança dentro do estádio, ok. A recepção ônibus mais fria, mostrando como está te mostrando, ok. Cobrança em rede social, vá lá. Dessa forma, pessoalmente, fisicamente, porra, não tente, assim, porque eu vi que muitos torcedores aprovaram, assim, tente refletir um pouco. Tomara que alguns realmente, outros não vão ceder para nada. A gente já viu que tem gente que não... futebol, política e religião, tem gente que não serve para absolutamente nada, mesmo com todos os indícios ali na cara. Mas tente refletir um pouco. Isso é um absurdo. Nenhum trabalho o cara pode ser cobrado desse jeito. E o que aconteceu com o esporte, ele tem vários simbolismos no que vai refletir na campanha, porque é tudo tão bizarro que é o seguinte. Aí, se o Sport ganha do Botafogo, sabe o que passaria? Ganha do Botafogo no acaso. As pessoas vão pensar o seguinte, que deu certo a cobrança. Tá ligado? Simplesmente assim, o Sport venceu. É exatamente isso, Cássio. O normal é o Sport perder do Botafogo, domingo, na Ilha do Retiro. Mas se o Sport fizer uma partida, se vou dizer, a cobrança deu resultado. E isso é que é um absurdo. E aí fica numa dessa, até os próprios jogadores. Porque numa dessa, eu só, meu irmão, vou jogar por aqui não. Ou então, cara, vou jogar porque senão minha família tá ameaçada. Assim, como assim o cara vai jogar, entre aspas, agora o cara vai tentar desempenhar, porque o cara tá mal. Alguns jogadores são fracos e não tem condição de estar na Série A, outros estão em má fase. E a soma disso tudo bota o time nesse colapso. E em futebol é isso mesmo, alguém vira na lanterna. A questão é que o Sport é um super lanterna, mas todo o campeonato vai ter que ter o 20º lugar. Aí se isso acontece, mas o que não pode é o cara dizer, meu irmão, eu vou ter que fazer uma coisa que eu não estou conseguindo fazer, porque tipo, o cara não está conseguindo jogar bem, ou não consegue jogar bem, ou simplesmente não está na boa fase, mas ele vai ter que pensar na cabeça do cara, porque senão o cara sabe onde minha família almoça. E a gente está falando, repito, de uma galera que é enorme, essa uniformizada do esporte, até mudou de nome, de tanta violência, o CNPJ mudou, tá? Muita gente chama, não é TJS mais não, agora é TJ qualquer outra coisa agora, mudou o CNPJ. É uma uniformizada gigantesca, e dos caras que foram lá, e certamente não são todos desse nível, mas que dos que foram lá, diz, a gente vai atormentar vocês, a gente sabe onde vocês estão, e aqui todo mundo tem antecedente criminal, tá pensando que é brincadeira? E ninguém tá de brincadeira, exatamente. E aí, assim, Cássio, eu acho que é fundamental pontuar aí que a relação do clube com essa organizada é uma relação perigosa, que a gente já alertou em outros momentos. Promíscua, o nome. Exatamente, promíscua é o melhor nome, perfeito, Cássio. A gente já alertou em outros momentos, o clube já foi diretamente prejudicado muitas vezes, mais do que prejudicado por punições esportivas e financeiras, teve sua imagem diretamente atingida, tá? O atentado ao ônibus dos jogadores do Fortaleza é um dos casos recentes. Uma agressão covarde no jogo do Juvenil contra
pessoas que torciam para os jogadores do Corinthians ali, a maioria familiares, uma agressão covarde no jogo do Juvenil, atos de violência, e o clube manteve uma relação promíscua. Tá? Depois de tudo que aconteceu, a gente teve recentemente denúncia do salão da sede do clube sendo utilizado para aula de defesas marciais, de lutas marciais de integrantes dessa organizada. Então, assim, e a gente sempre falou, Cássio, foi um discurso repetido aqui. Você coloca para dentro, imaginando algum tipo de proteção política, imaginando algum tipo de proteção popular, mas acaba manchando sua mão de sangue. Acaba se tornando um cúmplice de algo que vai sempre se voltar contra você. E aconteceu mais uma vez. Por quê, Cássio? O CT do Sport é um CT isolado, que tem um único acesso. Um único acesso. Então, o Sport Realmente sabia... um único acesso. Um único acesso. Controlado, fácil de controlar, uma rampa. Não existe outra forma de chegar no CT do Sport. Então, Cássio, havia agendamento de que eles iriam. Havia um claro sentimento de revolta para com o time, tá? Você sabe que isso vai acontecer. Você primeiro permite, assim, não, vamos ter esse encontro, já é um grave erro. Ah, vai ser na área externa, os jogadores não vão participar. Conversa mole. Sempre entra e sempre tem essa rodinha que a gente tá vendo, porque não é a primeira vez que a gente vê essa cena. O que aconteceu foi que dessa vez extrapolou o tom. O tom verbal e até a atitude física, como a gente já falou aqui, de jogador ser enquadrado dessa forma. Tá passando para o limite da agressão. O clube permite que eles cheguem, o clube permite que eles se aproximem, que a reunião se faça ali em frente ao portão. O GE publicou imagens das câmeras oficiais do clube na manhã dessa quinta-feira. Não há o portão derrubado, não. Tá? A explicação técnica é que forçaram um pouquinho e o motor cedeu, o portão abriu e todo mundo entrou. Tá? Mas se já havia esse movimento, cadê a polícia que o clube deveria ter acionado desde o começo? A polícia se manifestou na quarta-feira. Na visão da polícia, foi tudo pacífico. Na visão da polícia, não houve conflito. O que sugere que o clube não demonstrou tensão, medo, ou não avisou a polícia: eu estou sendo invadido, estou sendo acuado. Se a polícia dá um testemunho oficial dessa forma, é porque o clube deve ter se portado dessa forma para com a polícia. E agora, depois do caos absoluto, tá entregando videozinho para a GE fazer reportagem para dizer que não, olha aí, teve invasão, olha aí. Não. Foi muito menos invasão e muito mais permissividade. E se houve um portão forçado, é causada pela permissividade que deixou 50 pessoas no portão, 50 pessoas que se julgaram convidadas para estar ali. Se sentiram convidadas. O clube disse, não, só vai entrar 6, só vai entrar 8, não vai entrar ninguém. Não tem isso, tá? Se tem uma notícia de que vai um grupo até o seu CT, que tem a única entrada, a estrada tem que estar vigiada, a segurança particular tem que estar reforçada e a polícia tem que estar no local. Porque um carro da polícia teria impedido esse portão de ser aberto. Ou melhor, um carro da segurança privada teria impedido esse portão de ser aberto. Tá? O Sport, mais uma vez, foi desorganizado, mais uma vez foi permissivo, e eu vou repetir o termo de Cássio, que para mim, eu acho que Cássio ali, querendo ou sem querer, ele definiu tudo. É um clube que não consegue dimensionar nada do que acontece. Não consegue dimensionar nada do que acontece. É aquilo que eu também falei mais cedo e repito aqui. É como se não tivesse força, capacidade para agir internamente.
não tem capacidade de se comunicar com a torcida, não tem capacidade de resolver seus problemas, de escolher as pessoas que vão estar com você, de se relacionar com quem está de fora. O sentimento, Cássio, é de ruínas, tá? O sentimento é de ruínas. Com essa cena que a gente viu, protagonizadas pelos mesmos de sempre, tá? Com a anuência dos mesmos de sempre, e Sem ainda ser circula, infiltrados dessa vez. isso, e ainda circula no WhatsApp, tá? Um áudio do ex-presidente Luciano Bivar, que vem sendo uma voz de articulação contra a gestão de Yuri Romão, e vários desses áudios dele, ele sabe que vai vazar. Não é possível que ele não saiba, porque todos os áudios que ele coloca nesse determinado grupo, todos vazam. Ele considera que foi positivo o que a jovem fez, na visão da oposição, que ele está ali, né, em tese, conversando não numa declaração pública, mas numa declaração para o seu grupo de oposição. Ele considera importante e diz que são aliados importantes nesse momento, tá? E para mim é um escárnio também, tá? E para mim é um escárnio também você vê tudo que viu e dizer, não, é isso aí mesmo. Isso aí foi positivo. Porque na última passagem dele, assim, quase todos os presidentes, assim, para ser justo, Martorelli não, Arnaldo acho que não também. Os dois não. Mas é porque a Martorelli cortou, inclusive, né? Arnaldo manteve e Martorelli cortou a relação. E, obviamente, cada um tem seus... Arnaldo, a gente já falou demais aqui, mas a gente está falando de uma coisa específica nessa relação com a jovem. Acho que Luciano Bivar tinha, né? Já tem a foto clássica dele com o boné, que é meio surreal, né? Assim, isso. Ele usa politicamente, sempre usou e nunca escondeu, e nesse áudio ele deixa absolutamente claro, tá, Cássio? Eu acho que a gente já posicionou a nossa visão do ocorrido em relação a quem fez, tá? Em relação ao clube, a gestão de Yuri Romão, e não personificando unicamente nele, porque ele também, por mais que ele seja o presidente, é o responsável por tudo e deve ser responsabilizado por tudo, me parece que está faltando braço. Né? Quem é que dá a cara? É uma nota oficial. Vê só, Cássio, uma das coisas que me irrita profundamente é isso. Uma notinha oficial de repúdio. Um vídeo do presidente, pô. O presidente simplesmente não fala num momento como esse, pô. Ele realmente, assim, tá ficando um nível, tá ficando pequeno. É como se não tivesse mais. É como se não tivesse mais. Assim. Porque isso acontecer, Cássio, vê só, isso acontecer não é hoje, não. Nem a gente tá gravando o vídeo ontem de manhã, não. É de noite, o presidente. Primeiro, tinha que ter ido pra lá. Ó, tá acontecendo isso aqui, vou pra lá. Pega o carro, esteja onde estiver, vá pra lá, meu velho. Vá pra lá. Se você. Primeiro, se ia ter a reunião, seus jogadores iam ser expostos, seu treinador ia ser exposto, todo mundo ia ser exposto, você já devia estar lá também. Já devia estar lá. Ah, não tá. Beleza. Acabou tudo. Vou lá agora, vou falar com os jogadores, vou chamar a imprensa, vou tomar medidas, vou pedir para a polícia identificar quem veio, quem fez a ameaça, vou fazer um boletim de ocorrência contra quem fez a ameaça. Mas não. Eu não tinha, a gente repudia a violência. Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus, tá? E aí, Cássio, pra gente não deixar passar um Mas outro isso lado... talvez tenha, esse ponto que você falou, talvez tenha sido por não dimensionar. Até, ó, quando a gente fala não dimensionar, é para baixo e para cima também. De repente, ó, o quanto de forma de imagem de presidente isso aqui seria se tivesse o presidente falando. Aí você acaba, meio que a exclusão, da omissão, da parte da gestão, não a gestão dessa forma, não. O presidente, eu acho que numa dessa precisa dar cara, porque todo mundo deu a cara. Os jogadores deram a cara para escutar o que escutaram, os caras da organizada foram lá dar a cara para falar a barbaridade que falaram, e a figura central disso tudo que organiza esse negócio todo, ela não tem nenhuma aspa dele, né? Porque a nota oficial é o clube falando. É o clube, não tem, tá escondido. Tá. O Celtinha que Cauê chama, Cássio, parece que virou agora um armário, né? Um baú. Eu nunca concordei muito com essa analogia de Cauê, eu entendo. É porque, para mim, é um bote no mar, não é um Celtinha. Nesse momento tá é um bote. Mesmo, tá virando, Tá é um bote em alto mar, esperando ver se aparece uma costa para chegar, para entrar na ilha. Tá perdido ali.
Assim, o barco afundou e ficou. E a galera do Celtinha está no bote esperando que apareça uma ilhota próxima para ver se bota o pé em terra firme. E aí, Cássio, falta um lado, tá? De tudo que a gente viu ontem, que é o lado dos jogadores, que eu diria que tiveram uma postura acuada, assustada e tiveram frieza para não reagir. Como não, exatamente. Tiveram frieza para não reagir, para não piorar a situação deles naquele momento, tá? Porque se reagisse, eu acho que seria pior, tá? Pelo volume de gente ali, assim, exatamente. O cara poderia reagir até pelo instinto, mas seria sido muito pior. O Sport se colocou em minoria dentro do seu próprio clube. Veja só, o que o Sport fez com esses jogadores, Cássio, assim, é nojento. O que a gestão de futebol do clube, o que a gestão do clube fez com seus jogadores ontem é revoltante, pô. Assim, é largar os tubarões mesmo, assim, tá? É expor, sabe, covardemente. Covardemente. Os jogadores foram covardemente, e a comissão técnica foram covardemente expostos pelo clube, tá? Pelo clube. Mas teve um tom, Cássio, que para mim destoou e a gente não pode não falar aqui, tá? A frase de Chico. Chico, ele pede a palavra e age de forma bem questionável, tá? Ok, acuado também, querendo melhorar aquela situação em que ele estava inserido, é um jovem ainda, tá? Ele fala o seguinte: não é só quem chega da Europa. Os caras que não sabem o que é a realidade do clube. Muitas vezes acham que a realidade do clube é estar passeando na praia, é morar em Recife. Não é só sobre os estrangeiros, é sobre quem chega. Eu já falei isso para um brasileiro também, que veio de outro clube, um clube grande, do Sul, e que às vezes acha que vai passear aqui. Veja, Chico endossou o tom de quem foi protestar. Tirou o dele da reta e endossou o tom de quem já foi, de quem foi protestar. Foi difícil de entender isso. Mas quando tu fala, daqui a pouco eu comento. Não, é isso. Ele até já tinha falado algo parecido, cara. Era esse ponto que eu ia chegar. Eu acho. É esse. Que inclusive pra gente, eu acho. Pra foi gente, até na final do Pernambucano, que era no momento onde o Sport achava que ia fazer um grande campeonato. A gente entrevistou naquele dia Chico, entrevistou Lucas Lima. Todo mundo reconheceu que o Sport não jogou bem naquela final contra o Retrô na Ilha do Retiro, mas que enfim, ganhou o campeonato e que o Sport já tinha feito um jogo no Brasileiro, já tinha estreado até contra o São Paulo 0-0 no Morumbi. Parecia até um resultado promissor e tal, e que parecia que o Sport ali ia fazer um papel melhor. E ele tinha dito, desde ontem, Fred, que bom que você perguntou dessa forma, que bom que você lembrou, porque eu lembrei disso que ele disse ali. O que eu acho é o seguinte, ele ter falado agora foi muito ruim para ele desse jeito, assim, muito ruim. Eu não sei como é que internamente os caras vão ficar olhando para ele assim, porque eu achei assim, como fala na trairagem do futebol. A questão é que ele aplicou uma coisa que ele já tinha dito antes, mas em outro momento ele tinha dito exatamente isso. Naquele dia. Que repercutiu bem para ele, porque ele falou exatamente, que foi na pré-eleição antes do jogo de volta contra o Santa Cruz do Arruda. Exatamente, ele tinha dito exatamente essa frase, mas naquele contexto, essa frase, ela seria vista, como você falou, como algo positivo para ele. Ó. É o cara que está dizendo para os caras que estão chegando como o clima é esse, tal. Meu irmão, aqui a cobrança vai ser alta. Cássio, tinha um contexto que era o seguinte também. Então, eu estou dizendo o contexto, eu sei que tem contexto. Não, eu só vou dar mais um pouco, que é explicar que o pernambucano tinha peso. Isso. Não é que os caras tinham vindo para passear, é que os caras podiam só estar querendo o brasileiro. Então, tinha que ganhar o clássico. Tem que ganhar o clássico. Então, mas eu acho que essa frase é a linha de pensamento dele, é a mesma linha de pensamento daquele dia. Só que aí ele levou para esse momento, e nesse momento, aí eu acho que ele mandou assim, mal num nível que faz tempo. Assim, ultimamente eu nunca tinha visto um treinador, Felipe Luiz, descascar um jogador como falou com o Pedro. Eu nunca tinha visto um cara de organizada dizer que todo mundo tem antecedente criminal. Eu nunca tinha visto um jogador dizer que os outros que fala para os caras... Que os caras vieram passear no Recife, pô. Calor então, Play Dólares, pô. No fim das contas... o calor Play Dólares. No fim das contas,
A gente tem visto assim frases inéditas assim. Essa de Chico foi mais, só que ele repetiu o que ele falou e para você ver como a situação é determinante. Na primeira situação ali na reta do Pernambucano, cabia, como você falou, a importância dos clássicos, do título, ou seja, meu irmão, não é só treinar para o brasileiro, não, isso aqui tá valendo também e tal, e todo mundo viu ok. Aí ele quis, e viu que talvez tenha visto que funcionou, ele quis replicar aquilo, mas aí, ao replicar aquilo nesse contexto, aí eu acho que, sinceramente, assim, eu não sei como o Daniel Paulista vai dosar isso, não, porque eu acho impossível que isso tenha passado batido para o restante do time, tá? Assim. E outra falando do Daniel Paulista, porque Daniel Paulista também conversou. E a gente até falou pro próprio, assim, no dia que ele... Irmão, como é que Daniel Paulista pegou uma barca dessa? Pô, assim, cara, que barca do caramba que o cara deve, assim, A volta era muito importante, Cássio. Como a volta fracassou com a eliminação para o Ceará... E a derrota para o Juventude daquele jeito, com o pior futebol possível... Contra o Juventude. Aí não teve largada, né? O palitinho quebrou, tá? Não teve nada, né? Não teve nada, não teve nada. E pode vir muito pior, né? Domingo, porque é na Ilha do Retiro, nesse clima, nesse tom, tá? Enfim, uma situação... Aí, tipo, se Chico não joga, foi afastado, mas se não joga... Tipo, se Chico não fala, ele não joga, para mim seria absolutamente normal, porque a partida que ele fez em Caxias do Sul foi muito ruim, ele foi um dos piores daquela partida. Foi muito ruim. Ele falha bizonhamente no segundo gol, junto com o Thierry ali, perdem a bola para Gilberto, no primeiro gol de Gilberto. Então, a saída dele, ela seria natural, mas agora a saída dele vai ser por essa fala, vai ser o conjunto. Então, assim, é uma saída para não voltar. Será que vai ter saída? E se não tiver saída, será que os outros jogadores vão digerir bem o cara permanecer no time? Veja, ficaram muitos elementos ali em relação, porque realmente concordo. Eu realmente entendi o que o Chico tentar replicar. Acho que ele falou uma coisa que funcionou no momento, ele tentou falar a mesma coisa, mas aí faltou ele se ligar na hora, que naquele momento o que ele estava falando... Ele acabou não funcionaria. Um ato de traição ao resto do elenco de forma... brutal, assim. Porque se ele fala essa mesma frase com o time no bom, ninguém vai achar que é trairagem. Todo mundo vai dizer, ó, ele falou e os caras estão bem, porque todo mundo entendeu. Isso, no momento que o time tá mal e ele diz que ele falou isso, significa que as pessoas não entenderam. Exatamente. É isso que diz, assim. Se o time tá bem, ó, todo mundo entendeu. Eu falei isso, o cara entendeu. Não, pô, tá correndo porque... Mas se o time tá mal e você fala isso, todo mundo vai dizer, ó, meu irmão, tá, o cara avisou e os caras não correm, assim... Os caras só vieram realmente... Que é, Cássio, a construção da narrativa que começou com os portugueses, daquele vídeo de Zé Roberto com paciência essa frase... barco. A construção da narrativa é muito perigosa, só que ela se estabelece quando os resultados a não fase. vêm. Ela se estabelece e aí vem Chico e diz assim, ó, é isso mesmo. Vocês aí estão certos. A turma não quer correr. Chico, em outras palavras, quis dizer isso, ó. A turma aqui não entende o que é. Infelizmente, a frase de Chico assim... Sinceramente, eu não acho que é isso. Eu acho que talvez falte realmente ali, num perfil outro, um jogador europeu, um jogador mais frio, sempre foi, todo mundo sabe, tá? O cara não vem aqui, preciso salvar o Sport Clube do Recife. Porra. Você não traz o cara imaginando que o cara vai fazer isso, porra. E numa dessa que você fala que talvez uma conversa como essa seja importante. Eu tenho meu irmão aqui, a briga e tal. Mas isso. Essa frase, ela publicamente, ela só funciona se o time tiver numa fase de médio para cima. Numa fase ruim, essa frase realmente ela é muito mal digerida. E aí, internamente, eu acho muito difícil que os jogadores não... Meu irmão, como é que tu diz um negócio aqui que não haja uma cobrança para cima de Chico em relação dos companheiros para cima de Chico em relação ao que ele falou. E aí é mais um elemento, né? Assim, para quem falou, foi a pá de cal do esporte, Fred. Assim, a pá de cal é toda rodada. Mas o que eu falo Cássio, é o seguinte, eu disse até um ponto que aí precisa trazer. Ainda faltam, eu estou dizendo, há programas aqui, assim, ainda faltam 26 jogos. Eu vou ser repetitivo. Tirando uma transformação que a gente não viu no esporte ainda, já viu, curiosamente, vi no Fortaleza, em 2022, mas era o time de Libertadores e tal. Tirando a transformação absurda desse time, o que está se desenhando é o seguinte, ao torcedor do esporte, se prepare, porque isso aí, a gente não está falando do campeonato, está na 34ª rodada, o time está que se perder, caia, faltam 26 jogos. Pode-se desenhar, assim, meu irmão, uma tortura
uma campanha de tortura até dezembro. É 21 de dezembro. Consequências assim, de consequências graves e inimagináveis. Isso. Tá? Veja só, eu não duvido agora, Cássio, de jogador acionando o clube na justiça para sair, do elenco se esfacelar cada vez mais. Tá? E a ação rescisória é aquela coisa, o cara recebe tudo, aquela coisa. E de pior, cada vez e a mais. ação indireta, melhor dizendo. Cada vez mais. Uma construção, uma desconstrução e implosão de imagem com talvez a pior campanha da história de um clube na Série A. Né? Cada vez mais deixando o esporte, que é uma marca também dessa gestão, que não tirava o esporte da Série B, gastava rios e não tirou. Tá? Deixando o esporte com cara de um clube de Série B, porque essa campanha que o esporte está fazendo está mostrando que ele subiu de estranho no ninho. Tá? Porque uma campanha dessa é uma campanha que não fere só em 2025. Fere a imagem do clube. Porém, é preciso ter algum cuidado, e é por isso que não pode deixar tudo por isso mesmo, para que 2026 o caos não seja contínuo e não permita ao clube recomeçar. Para que tente pelo menos acabar o caos em 20 de dezembro, né? Seja mesmo rebaixado. Quando você tem um rebaixamento estruturado e desenhado com antecedência, a gente já viu o América Mineiro fazendo isso, pô. Quando você tem um rebaixamento desenhado dessa forma, você tem uma chance, que é: eu vou começar a me organizar para o ano que vem. Eu vou largar na frente ano que vem. Talvez seja o que reste ao esporte daqui a algumas semanas. Eu não vou dizer aqui, não, se ganhar do Botafogo, vai fazer conta. Ok. Mas convenhamos, o esporte vai ser rebaixado. Se ganhar do Botafogo, pega o Vitória e tal, mas vai ser rebaixado, Cássio. A gente sabe que vai ser. Você sabe. Então, assim. Porque nisso aí teria que ser uma transformação como nunca se viu. Mas aí você faz dois trabalhos. Você mantém uma chama enquanto tiver uma mínima possibilidade matemática e concreta, não é aquilo, faltam 18 jogos, tem que ganhar os 18. Isso aí eu não vou considerar. Mas também começa a plantar as sementes para se reequilibrar e ter um 2026 pronto para ser um dos 2, 3, 4 principais clubes da Série B. E aí é politicamente, gestão de futebol, gestão de clube e gestão de imagem, e gestão de comunicação, e gestão de organização e relacionamento com o seu próprio torcedor. Porque quando eu estou falando de comunicação, eu não estou aqui falando da comunicação institucional do clube, que é boa, não. É muito boa até. Tá? Eu acho que o esporte funciona bem nesse segmento. É uma das coisas que se sustentou. Mas eu estou falando da comunicação intrínseca. Da comunicação escudo torcedor. Porque ela está sendo destruída. E aí não tem profissional de marketing para salvar, não. Aí é gestão como um todo. É posicionamentos, é firmeza. Firmeza quando precisar ser firme. Franqueza sempre, tá? E reconhecimento de cenários para poder se reaproximar. Ninguém quer ouvir nesse momento bravata, não. Sabe? Ninguém quer ouvir discurso de coach, como pouco antes do jogo contra o Juventude, Yuri postou aprender a vencer, quem sabe vencer. Pelo amor de Deus, pô. Vamos trabalhar nisso daí que está acontecendo. Vamos dar as caras, vamos proteger os funcionários, vamos proteger quem você colocou nessa fogueira, Daniel Paulista, os jogadores, e vamos proteger o torcedor, vamos proteger o sócio, tá? Vamos proteger quem pode dar as mãos para que, repito, o inferno que vai ser o final de 2025 não seja o inferno que comece em 2026. Que no dia 21 de dezembro alguém possa dizer, pronto, acabou. Dia 15 de janeiro a gente está pronto, com espírito bom, com o clube ok. Porque a impressão que passa é que o trabalho vai começar no dia 22 de dezembro. É isso. Como foi aqui nessa janela de novo. Por que, Cássio? O que é que, para terminar a sua frase,
ninguém dimensiona nada. Tudo é relativizado, tudo é minimizado, tudo é tratado como se fossem pessoas de fora querendo o mal, quando o mal está enraizado e ramificado, não por vontade própria, não por ser o mal que vem o mal puro, e sim pela incompetência. Pela incompetência, não é pelo. Exatamente. Exatamente, pela incompetência de medir cenários, de se aprofundar em cenários, de reconhecer erros, de reconhecer situações, tá? E de não colocar o discurso retórico e a bravata na frente Nessa volta, da Fred, atitude. nessa volta que a gente falando do futebol na volta, o Sport voltou para o jogo contra o Ceará numa janela fechada. Certo? A janela não podia ter mais contratações para a Copa do Nordeste. O Sport dispensou jogadores e foi para uma base na Copa do Nordeste, o que fez com que o time perdesse força do segundo tempo, porque na hora que as substituições aconteceram, o time foi enfraquecendo. E isso não houve a contrapartida para o jogo seguinte pelo Brasileiro contra o Juventude, onde aqueles jogadores dispensados, e aí sim o Brasileiro permitia as contratações não aconteceram. Então, a largada que você falou, o palitinho que quebrou com o Daniel Paulista foi o seguinte: como é que a galera viu o futebol? Vamos enfraquecer o time para a Copa do Nordeste e não vamos reforçar o time para o Brasileiro. Porque você poderia manter o time que você tinha e jogar na Copa do Nordeste, mas não podia contratar. Mas você podia reforçar o time brasileiro e poderia dispensar os jogadores, liberar alguns, sei lá, ou continuar com o time só depois liberar e trazer outros. O Sport conseguiu não fazer nenhuma coisa nem outra. Ele enfraqueceu para o mata-mata contra o Ceará e não fortaleceu quando podia para o jogo contra o Juventude, uma eliminação e uma derrota, e no fim das contas o efeito de troca já não aconteceu e a consequência, ela não é que ela passou do ponto, a consequência foi para a violência, embora a polícia militar não tenha enxergado violência, mas com todo respeito, a polícia militar costuma não enxergar violência onde tem violência também, assim, por muitas vezes, né? Então, inclusive assim, da própria. Não, sobretudo da própria, assim, diria. Eu tô falando da própria. Assim, e ainda mais, eu diria o sobretudo em relação ao futebol, né? Quando ela acha que não agiu com violência e todo mundo fica assim, como isso não é agir com violência? Então, assim, a visão, com todo respeito à corporação, mas a visão da Polícia Militar em relação ao que é violência não é uma palavra final, não. Porque por muitas vezes ali falta um discernimento do que é violência / truculência. Então, porque uma atitude começa por, de vez em quando, é vista como uma pergunta. Estava falando com os caras, enfim. Para pessoas que não estão dentro, né, nem estão com essa quantidade de antecedentes criminais, como a galera diz que está, ou não tem essa relação direta com segurança pública, que é muito dura também, é verdade. Enfim, para esses cidadãos comuns, assim, tal, de uma forma geral, eu acho que essa visão é a visão de violência, assim, acho que é difícil olhar para isso aí e não enxergar a violência. E faltam 26 jogos. Eu vou continuar batendo nisso. Porque a gente não está falando de um campeonato que daqui a 3 semanas acaba, não. A gente está falando. Veja, faltam 5 meses de campeonato e faltam 26 jogos para o Sport. É muita coisa. É muita coisa para achar que em algum momento a turma vai largar. No Sport não tem como mandar. Brinca muito com a história do e-mail. Normalmente o Sport cai desabando. Infelizmente, o Sport não tem como mandar um e-mail e o Sport vai ter que entrar em campo. E entrar em campo. E entrar em campo. E entrar em campo. E falta muita coisa ainda. E o que esse time... E aí os caras não têm culpa da má fase que eles têm. Assim, o time foi mal montado, enfim. Mas o time que o Sport tem hoje, ele vai fazer com que chegar até dezembro vai ser muito difícil. E aí, Cássio, tem uma fala de agora do vice-presidente, tá? Que dois atletas... vice-presidente executivo Rafael Campos, que dois atletas desistiram de vir para o clube por conta dos acontecidos. Só que eu acho que existe um tom implícito nessa fala, tá? Já para dizer que não vai poder reforçar, né? Não, existe um tom implícito quando dizendo, tá vendo, né? Quando, na verdade, se os atletas não estão vindo, estão certos em não vir. Claro. E o culpado é a própria gestão que permitiu isso daí, não é quem fez, não. O Sport não pode esperar discernimento do cara que tá com o microfone dando tapa dando mãozada em pescoço de jogador, não. É desse cara que o Sport quer discernimento?
O Sport precisa de discernimento e capacidade de quem tem o poder da decisão no clube. De botar 2 carros de polícia antes, de avisar, vai ter protesto, quero ver como é que vai subir, porque eu vou colocar uma barreira de policiamento na ladeira de acesso. Como é que vai chegar? Aí depois que chega, quer que o cara tenha discernimento de quem, com o microfone aqui, sendo filmado, diz assim, aqui todo mundo tem antecedente criminal. São esses caras que vão decidir o futuro do esporte, é o discernimento deles ou não, que a gestão fica sentada no ar-condicionado esperando, porque para a gestão foi assim, ó, hoje vai ter uma reunião lá, viu? Os caras da organizada vão. Ah, tá. A gente vai ficar aqui na nossa casa, no ar-condicionado. Se acontecer alguma coisa, vocês ligam, tá? Mas eu acho que vai ser tranquilo, eles vão ali conversar com o elenco. Pronto. Eita, não foi tranquilo. E agora? Oh, 2 jogadores desistiram de vir. Ah, pelo amor de Deus, pô. Tá? É isso. Tu resumiu o que deve ter acontecido, mas tu resumiu vendo lá de fora. Lá dentro é lavando as mãos. Olha só, os jogadores não vieram, acertaram, então, ó, tá vendo, deu problema e tal. É sempre tendo motivo para não poder fazer o certo. Ó, não conseguiu reforçar o elenco por causa disso. Assim, veja, tá difícil. Tá difícil. Tudo está muito difícil. Tá difícil e, no fim das contas, infelizmente, está sendo o ápice de uma incapacidade de gerir futebol. Num clube de futebol, não entender de futebol. Gera isso. Não faz sentido. Isso aí. Assim, não. Porque quando não entende de futebol, Cássio, não entende da torcida. Não é só dentro de campo. Não é quem não entende do 4-4-3, do 3-2-1, não entende da torcida, não entende da organizada. Não sou eu que estou dizendo isso, não. O próprio presidente fez questão. Parou de dizer isso. Parou. Acho que em algum momento alguém disse, para de dizer isso. Alguém deve ter dito, não está ajudando em nada, não está passando imagem de gestor, não. Porque acho que o Yuri dizia isso para passar imagem de gestor. Eu não entendo de futebol, mas eu entendo de gestão. Num clube de futebol, não precisa ser um treinador de futebol, claro. Porque esse cara entender se virar de treinador, não é isso, não. Mas precisa entender as dinâmicas, como o Fred falou, de saber, mesmo, perdeu de Juventude, a vida não segue, perdeu de Juventude, depois de ter sido eliminado pelo Ceará, depois de chegar a tantos jogos sem vitória, a vida não segue no futebol, ela não segue um curso normal, não. Os dias seguintes são, para quem entende futebol, os dias seguintes são assim, e sobretudo para dizer, quando a organizada está dizendo, vai lá e tal. Não, pô, não é como você falou, não, fica no ar-condicionado, não. Eu disse, o dia amanhã é de você ter. O dia amanhã tende a ser mais chato, viu? O dia amanhã talvez é bom estar lá, é bom estar ligado, é bom. Isso é entender de futebol. Quando eu falo entender de futebol, não é entender 4-3-3, 3-5-2, não é, qualquer escalação técnica, qualquer forma. Não é, não. É entender o todo. E entender tão pouco, ou mostrar que entende tão pouco, tá um problema muito grande já. Assim, tá muito grande. É isso, tá? Não sei em que momento você assistiu esse vídeo. Se tiver assistido ainda nessa quinta-feira, tá? Que foi quando a gente gravou, convido todo mundo, né, para o raio-x da Série A, que talvez a gente retome esse tema ou as consequências dele, tá? O raio-x vai ali por volta de 10, 10 e meia da noite. A gente entra no ar ao vivo, tá? Se você estiver vendo esse vídeo depois do raio-x, ele está disponível tanto na sessão de live como nos recortes aqui que a gente traz no nosso canal, tá? A gente agradece a atenção de todo mundo que chegou até aqui, né? Não foi um vídeo tão curto, então a gente agradece a atenção de todo mundo. Era necessário também, né, estender um pouco esse debate. Se você gostou, deixa sua curtida, é uma forma, né, de dialogar com a gente. Também deixe seu comentário e veja se você está inscrito aqui no canal. Se não tiver, queria convidá-los, tá, a fazer essa inscrição, que é importantíssima, tá, para que o 45 Minutos continue sendo uma voz independente, tá, e que continue crescendo de forma orgânica, de forma espontânea, de grão em grão, de pessoa em pessoa. Foi assim de 2014 até hoje, e assim que a gente vai continuar trabalhando, tá? Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.